do Luiz Flávio Gomes, jurista, diretor-presidente do Instituto Avante Brasil e co-editor do portal Atualidades do Direito.com.br, tá? Teve uma outra moça que colaborou aí para esse texto, é a Flávia Mestriner Botelho, socióloga e pesquisadora desse instituto. E o texto fala sobre como a Noruega é modelo de reabilitação para criminosos. Vocês já devem ter visto aí na internet que Islândia, Finlândia, Noruega, esses países lá onde Judas perdeu as botas, porque é fria, é longe, né? O povo começa a fazer hotel de cadeia, não é isso? Biblioteca. Por que isso? O Brasil hoje é responsável por uma das maiores taxas de reincidência criminal em todo o mundo. A taxa média de reincidência amplamente admitida, mas nunca comprovada empiricamente, é de mais ou menos 70%. Ou seja, a cada 7 criminosos que vão presos, a cada 10 criminosos que são presos, né, 70%, 7 volta para criminalidade. Por quê? Porque é muito difícil você dar emprego para um cara que é criminoso. E aí me fez lembrar de uma história que o professor Figueira me contou. Eu estava lá embaixo, né? Fala para ele não fumar, gente, ele fuma. Fumando o cigarrinho dele aqui embaixo na portaria, e eu desci para ir embora e estava conversando com ele. E aí ele falou assim, você não vai acreditar. Apareceu um homem aqui que estava distribuindo currículo. E aí distribuiu na redondeza toda aqui, e ele só não subiu ao quadro porque eu fiquei meio assustada, ele não abriu a porta, e a chave aqui é cheia de código, parará, biometria, né? Aí ele falou que o cara estava desde as 6 da manhã entregando currículo, porque ele tinha acabado de sair da cadeia, porque ele tinha sido preso por tráfico. E falava isso com muita naturalidade pro Figueira, que eu ia ficar com medo. E que, bom, ele vai arrumar emprego. E que o filho dele estava morando com ele, e por conta disso, ele estava querendo sair da criminalidade, mas isso era muito difícil. É difícil você perceber, por exemplo, se ele está convicto de que ele não vai voltar pro crime. Porque a vida no crime é fácil. Ele não tem estudo, não tem dinheiro, não tem nenhuma experiência. A experiência dele é administrar o tráfico de drogas, né? Supondo aí, ó. Tô supondo pelo que ele me relatou e o que o cara contou pra ele. Se ele chega aqui e distribui um currículo, chega lá na RH e fala, olha, eu sou ex-traficante, estou querendo mudar de vida, alguém vai contratar ele? Não vai, gente. É assim que funciona o mundo real. É muito bonito você falar que tem que dar uma segunda chance. Olha, eu cumpri 9 anos de pena, matei uma pessoa, mas eu já cumpri a pena, já estou liberado pela justiça e quero trabalhar. Você vai botar um cara desse para tomar conta do seu estabelecimento comercial? Ou uma babá que foi presa por abuso, por assédio? Por isso que a reincidência é grande. Agora, por que, e eu pergunto, diz o texto, que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometerem algum tipo de crime, mas nada oferece? Bom, se a gente pensar hoje que a sociedade, né, a gente tem aí uma série de presídios e a gente tem uma crise enorme no sistema carcerário, né? Há pouquíssimos programas educacionais e sociais e laborais, né, de trabalho para quem está lá, para PPL. Quando você vê lá, ENEM PPL, é pessoa privada da liberdade, o cara que está preso, tá? A gente não oferece um subsídio para o detento recuperar e reconstruir a sua vida aqui fora. A gente não tem lá dentro uma cultura de trabalho, né, ensino profissionalizante e uma série de atitudes que façam com que esse sujeito saia de lá pronto para o mercado de trabalho. A gente não tem na sociedade nenhuma campanha para poder ajudar essa pessoa a se reinserir, ela volta para o crime, tá? E aí a gente fica nessa cultura, porque a gente inclusive tem aí amplamente divulgado nas redes sociais aquela célebre frase de quem eu não sei quem começou com essa história absurda, de que bandido bom é bandido morto. A vingança é uma festa, já dizia Nietzsche. Bom, bandido bom, bandido morto, mas eu quero que alguém morra, mas eu não sou uma pessoa de bem.
católica, de boa família, como que eu quero que alguém morra? Isso vai contra os preceitos, inclusive, da igreja, da fé que eu professo, né? Que o primeiro mandamento da lei de Deus, segundo o catolicismo, é não matar. E aí você fala, bandido bom, bandido morto, ele é bandido. Ele matou pessoas, ele roubou, ele traficou. Eu não, sou uma pessoa boa, eu não quero que ele morra. Eu quero que ele fique preso. E aí as pessoas vêm com esse discurso, mas não vê que é algo paradoxal e absurdo. Na Noruega, o texto diz aqui que a parada é diferente. Considerada pela ONU em 2012 o melhor país para se viver, primeiro no ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que considera aí saúde, educação, dinheiro, salário, emprego, felicidade, esses negócios tudo. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, o 8º país com menor taxa de homicídios do mundo. Quer dizer, lá ninguém comete assassinato. O sistema carcerário chega a reabilitar 80% dos criminosos, ou seja, 2 em cada 10 presos voltam a cometer crimes. É uma das menores taxas de reincidência do mundo. Em uma prisão em Bastøy, não sei se é assim que pronuncia essa palavra, chamada de Ilha Paradisíaca, essa reincidência de 16% entre homicidas, estupradores e traficantes, porque ali passaram. Nos Estados Unidos, eles registram um índice de 60% de reincidência. No Reino Unido, 50%, e a média da Europa é de 50%. Então, dos 100% que são presos por assassinato, estupro e tráfico, 50% volta às ruas. A Noruega tem essa taxa baixíssima porque lá no seu sistema penal eles têm um jeito de reabilitar e não só punir por vingança ou retaliação o criminoso, tá? A reabilitação não é uma opção, ela é obrigatória. Qualquer criminoso poderá ser condenado à pena máxima prevista pela legislação do país, são 21 anos. E se ele não se comprovar, né, reabilitado, ele continua preso, até que ele seja totalmente reintegrado. O presídio fica no meio de uma floresta, ele é decorado com grafites, quadros nos corredores, as celas não tem grades, tem uma cama boa, tem banheiro com vaso sanitário, tem chuveiro quentinho, tem toalha branca, tem televisão de tela plana, tem mesa, cadeira, armário, quadro para fixar papéis e fotos, além de geladeiras. Tem uma ampla biblioteca, ginásio de esportes, campo de futebol, chalé para receber os familiares, estúdio de gravação de música, oficina de trabalho. Nessa oficina é oferecida aí curso de formação profissional, educacional. Ele recebe uma pequena remuneração. Para controlar o ócio, tem muitas atividades de educação, de trabalho e lazer. Essa é a estratégia. A prisão é construída em 8 blocos, em blocos de 8 celas. E aí estupradores, pedófilos ficam em blocos separados. Cada bloco tem sua cozinha, a comida é fornecida pela prisão, mas é preparada por eles próprios, que podem comprar alimentos no mercado interno e abastecer os seus refrigeradores. Todo mundo que é responsável por cuidar dessas pessoas detentas tem no mínimo 2 anos de preparação para o cargo, um curso superior, tendo como obrigação fundamental respeito por aqueles que ali estão. Partem do pressuposto que ao mostrarem respeito, os outros também aprenderão a respeitar. Claro que a gente está tratando de uma outra realidade, a gente vive no Brasil, aqui é tudo caótico, aqui não se respeita nem o trabalhador normal, bom, humilde, não é? Honesto. Vamos respeitar bandidos, aí você olha uma prisão dessa, eu fico lendo isso e fico pensando no filme Carandiru, né? Tem respeito nenhum. Se você já entrou em Bangu, não, você vai entrar em Bangu, se alguém entrou em Bangu 10, onde ficamos presos de pouca periculosidade. Bangu 10, Bangu 8, Bangu 9. Lá as pessoas ficam em celas superlotadas, as pessoas morrem de tuberculose. Por quê? Porque a saúde lá é caótica, é muito comum você encontrar gente que morre na cadeia, não é? Não é porque foi assassinado, não, é de doença. E a tuberculose é a doença que mais é proliferada nos presídios. E as pessoas lá não têm nada para fazer, elas não têm como se recuperar, né? Elas ficam simplesmente jogadas lá, igual lixo. E aí tem gente que fez coisa muito ruim? Tem.
É difícil lidar com gente que fez coisa muito ruim, né? Você já pensou uma pessoa que estuprou uma criança, que matou outro ser humano? Deve ser difícil conviver com isso, tá? E as pessoas precisam ficar presas. Mas se você maltrata, se você subjuga, se você deseja a morte delas, que diferença tem de você para ele? Ele tá preso, você tá solto. Essa é a única diferença. Né? Eu acho que quando a gente tomar consciência disso, a gente vai parar de replicar essa asneira que é falar que bandido bom é bandido morto. Porque se você quer que ele morra, você tá no mesmo nível dele, que matou alguém. Que diferença que tem? Nenhuma. Ele é bandido, eu não sou bandida. Ah, mas esse pensamento não leva a lugar nenhum. Aí a gente tem que trabalhar com o quê, meu amigo? Com lei, com educação, com reabilitação, com jovens pequenininhos lá nas áreas de risco. A gente não sabe como é que é viver. Eu não sei como é viver numa área de risco. Eu não sei o que é ser discriminado na porta da minha casa porque sou negro, porque o povo vai me dar geral, só porque eu sou negro e estou na porta de casa às 11 horas da noite. Eu nunca vou passar por isso. Minha filha nunca vai passar por nenhum tipo de problema porque eu não vivo nessa área de risco. Então eu não tenho condição de avaliar, né? Só quem vive lá sabe a dor que é ser pobre e discriminado. Se a gente começar a tratar essas pessoas da periferia com mais dignidade, dar mais educação, oferecer emprego, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. E aí não vai precisar. Olha só, hoje a gente tem massacre, o povo queima colchão, né? Eles não respeitam as pessoas que cuidam deles e quem cuida deles não respeita enquanto pessoas. A diferença que tem, por exemplo, na Noruega, no Brasil, lá os presos que saem praticamente não cometem crimes. A gente viu que a taxa de reincidência é pequena. Ele respeita a população. O cara quando sai daqui, até naqueles indulto que fala de Natal, que o cara tá preso e fica solto uns dias para passar o Natal em casa e depois volta. Ele já sai matando e roubando. Né? Essas coisas geram efeitos colaterais na sociedade, né? E aí a população começa a ter um prazer em ver, né? Esse bandido, esse detento massacrado, humilhado, assassinado. Por quê? Porque ele é tudo uma troca, né? Ele sai e praticar isso, aí a gente deseja, ele sai e praticar isso, aí a gente deseja, e aí a gente fica girando num círculo vicioso de maldade, crime, desejo, de ódio. Alguém tem que romper esse ciclo, que seja você, não é? Que é uma pessoa de bem, que rompa esse círculo e seja capaz de transformar o mundo numa coisa melhor. Olha lá, questão número 5, desse texto enorme, que diz assim: mas essas pessoas são consequências aparentemente colaterais, porque a população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso produzido dentro dos presídios. No trecho aí a gente tem um período destacado. Que período que é esse que está destacado? Que eu não estou conseguindo ver o destaque. Que provoca ambiguidade. Não tá tudo em negrito? Não tá tudo em itálico? Era para estar separado? Onde é que tem ambiguidade? A população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso, produzido dentro dos presídios. O que é produzido dentro dos presídios? O massacre ou a manifestação de prazer? Né? Esse pedacinho aí, ó, produzido dentro dos presídios, tem uma ambiguidade sintática aí, porque pode fazer referência tanto quanto, ó, porque a população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso produzido dentro dos presídios, ou pode ser só o preso, né? A população manifesta muito mais prazer, né, no preso produzido dentro dos presídios, porque a gente produz uma pessoa quando prende ela, né? Ou a gente produz um ser humano que vai conseguir se readaptar à sociedade ou não. Eu não tô panfletando não, gente. Assim, a gente tem que ter só consciência que a gente está falando de pessoas. É muito fácil quando a gente se distancia e a gente ignora a realidade. Vão falar assim, mas quantas pessoas da sua família foram presas? Quantas pessoas morreram na cadeia? Nenhuma na minha, professora. Beleza, mas porque isso aconteceu não significa que não há problema?
Quantas pessoas morreram de AIDS na sua família, Maria? Mas não existe AIDS, então? Ah, tá vendo? Olha só como é que a gente manipula a informação. Vem naquelas enquetes besta. Quantas pessoas morreram na ditadura? E vem um monte de gente. Ninguém. Então não existiu ditadura. Não é? A gente tem que começar a refletir as coisas que a gente escuta. Ok?